Eu quero refletir com vocês nessa noite em que nós abrimos esta campanha de missões, pensando que quando nós entendemos a questão da salvação das nossas almas, nós não fomos salvos simplesmente para sermos salvos. O propósito de Deus na nossa salvação não foi somente que nós estivéssemos livres da perdição, mas que, livres da perdição, nós pudéssemos ser os seus instrumentos para livrar a outros. Então o Senhor nos salvou com dois objetivos. O objetivo do seu amor, no sentido de nos tirar de tão amargo fim, que era a perdição eterna. E o segundo objetivo, que nos tirando desse amargo fim, nós pudéssemos ser as ferramentas, os instrumentos, por meio dos quais Ele nos usa para tirarmos outros do caminho amargo da perdição eterna. Então é para isso que nós palmilhamos essa terra. Estamos aqui como salvos, para ganhar outros, para ajudar a outros, para acolher a outros, para inspirarmos a outros, seja com palavras, seja com testemunho, seja com ação, seja com oração, mas enfim, que nós testemunharmos da salvação seja de fato parte da nossa vida. Se não fosse assim, o Senhor nos salvava e nós já cairíamos mortos, Ele nos levaria para o céu, já que não haveria mais nada a ser feito aqui. Mas nós somos os agentes de Deus para trazermos outros. Então eu creio que nós, da morte para a vida, fomos trazidos para nos tornarmos salvos para um propósito. Então essa é a reflexão que eu quero propor a vocês. Da morte para a vida, salvos para um propósito. E o texto que o Espírito de Deus colocou no meu coração está em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10. Se você desejar abrir a sua Bíblia para esta leitura, fique à vontade. Vamos ler as Sagradas Escrituras em Efésios 2, de 1 a 10, onde o apóstolo Paulo nos escreve as seguintes palavras: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor que nos amou, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Amém. Que o Espírito de Deus aplique esta poderosa palavra aos nossos corações. Em 2010, eu tenho a impressão que a maioria de vocês se lembra, que houve um episódio no Chile, em uma mina chamada Mina de San José, quando 33 mineiros, 33 trabalhadores das minas, ficaram presos por 69 dias em uma caverna a 700 metros de profundidade.
no escuro, sozinhos e sem ter como sair. O mundo acompanhou atônito. 33 seres humanos presos a 700 metros de profundidade. E eles não tinham como sair por conta própria, era impossível. A única chance de sobrevivência seria um resgate feito do lado de fora, ou pelo lado de fora. E então engenheiros e especialistas passaram a trabalhar incansavelmente para perfurar 700 metros e alcançar aqueles homens que estavam praticamente soterrados. Ao final de 69 dias, 2 meses e 9 dias, no escuro, numa pequena caverna a 700 metros de profundidade, eles então foram retirados. Isso encantou o mundo. Como foi gostoso ver aqueles homens subindo por aquela cápsula inclinada e sendo recebidos com euforia pelas famílias, sendo recebidos pelas pessoas e o mundo aplaudindo aquilo. Mas quando finalmente foram retirados, eles não puderam dizer que fizeram aquilo pelas suas próprias forças. Eles não puderam dizer, se vangloriar, que escaparam sozinhos. Eles foram alcançados por um ato de graça. Alguém veio ao encontro deles e os trouxe para a vida novamente. Foi isto que lhes aconteceu. Da mesma forma, Efésios 2:10 mostra que nós estávamos espiritualmente mortos na profundidade da escuridão espiritual, sem esperança de salvação, pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios recursos, pela nossa própria justiça. Mas Deus, em seu infinito amor e graça, Ele nos resgatou quando nós não podíamos fazer absolutamente nada, senão morrermos na escuridão. Então, queridos irmãos, esse texto de Efésios 2, 1 a 10, nos apresenta uma das declarações mais claras sobre a obra salvadora de Deus. Paulo ele nos lembra de onde nós viemos, do mundo de pecado, onde junto com as outras pessoas nós vivíamos nas obras da carne. Ele nos mostra como fomos salvos pela graça de Deus, não pelas nossas obras, não pelos nossos esforços, não pela nossa oração, pelo nosso jejum, pelas nossas obras de caridade, não foi por isso, foi por graça. E ele também nos mostra para que fomos salvos, que foi para que nós vivêssemos em boas obras, as quais Deus preparou anteriormente, de antemão, para que nós as praticássemos hoje. Que obras são essas? Aquelas mesmas que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então eu quero pensar sobre alguns aspectos desse texto que nós lemos. O primeiro aspecto está em versículos 1 ao 3, e ali Paulo ele nos lembra do nosso passado. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Ele começa esse pequeno trecho com uma afirmação impactante: vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Nós não estávamos doentes. Os seres humanos não estavam somente doentes, não estavam somente fracos, debilitados espiritualmente, ali meio que distante de Deus, mas não, estávamos mortos. E essa morte espiritual, ela se manifesta nesse texto de 3 formas, ou em 3 aspectos. Primeiro, consiste em que aquele que está morto espiritual, ele segue o curso desse mundo. O morto espiritual é aquele que vive os valores distorcidos deste mundo e não tem discernimento espiritual para compreender que ele está desonrando o nome de Deus, que ele está afrontando a Deus. Essa é a característica do morto espiritual.
ele não se preocupa com as escrituras sagradas, ele não se preocupa com o que Deus quer, ele não se preocupa com a vontade de Deus, ele não se preocupa com aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, mas a sua intenção, o seu desejo é exatamente viver conforme os ditames desta sociedade, os prazeres desta sociedade, as ideologias desta sociedade perdida, os hábitos, a cultura desta sociedade. A igreja, nesta cultura em que ela está inserida, ela precisa entender: o cristão não faz parte desta cultura, ele é um agente de contracultura, porque a cultura deste mundo, irmãos, ela é uma cultura calcada em valores distorcidos de um mundo perdido. Outro aspecto da morte espiritual é que aquele que é morto espiritualmente, ele é escravo do adversário, ele é escravo do maligno, está no versículo 2. Sem Cristo Jesus, todos estão sob a influência do maligno, afastados da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que o nosso adversário, ele é o príncipe deste século. Não significa dizer que esta terra é o seu reino e o seu trono está estabelecido em algum lugar de onde ele domina. Não, meus queridos, ele é o príncipe desse mundo no sentido de que ele reina sobre o sistema pecaminoso que envolve as pessoas desta terra. E aqueles que não estão em Deus, eles são escravos desse sistema maligno. Eles são escravos desse sistema. E em terceiro lugar, aquele que está morto satisfaz os desejos da sua carne. Está no versículo 3. Quando a pessoa está morta em seus delitos e pecados, a sua natureza os domina e os torna alvos da justa ira de Deus. Natureza dominante. A pessoa faz o que ela quer, o que ela gosta, aquilo que satisfaz a sua carne, aquilo que lhe dá prazer. E este parece ser, irmãos, o tempo em que a máxima da humanidade é esta: é viver para fazer o que me dá prazer. E lamentavelmente, irmãos, tem muitos cristãos entendendo que é assim. Não, a gente tem que viver bem, a gente tem que desfrutar desta vida, de tudo que ela pode nos oferecer. E é verdade em certo aspecto, nós temos que desfrutar as coisas, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que nele se contém, tudo pertence a Deus. Então, se o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos algumas conquistas, conquistar um bom emprego, um bom salário, uma boa formação acadêmica, conquistarmos posições na sociedade, no governo, nas diversas esferas do Estado. Se o Senhor nos dá condições de conquistarmos bons carros, um bom padrão de vida para a gente, para a família da gente, amém, isso é bom, isso é importante, isso é muito importante. A Bíblia nunca diz que dinheiro é maldição. Não. Dinheiro sempre fez inclusive parte do culto. O Senhor sempre falou: tragam ofertas, desde o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento estabelecia pequenas partes. Tem gente que acha que era demais. O Antigo Testamento estabelecia pequenas partes, chegando no máximo a 10%. Já o Novo Testamento nos mostra que na verdade não é nem só 10%, é tudo. O Senhor não quer parte do que você tem, Ele quer tudo que você tem, tudo que você tem. Então o Novo Testamento traz essa. Então o que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque tem gente que ama o dinheiro, tem gente que pelo dinheiro ele perde a comunhão com os irmãos, que quando o assunto é dinheiro ele sai fora da igreja, quando o assunto é dinheiro ele se azeda. Tem pessoas que o Deus Mamon está entronizado na sua vida. O que nós queremos dizer, irmãos, é que nós estamos numa sociedade que busca aquilo que satisfaz a sua carne, sexualidade.
Hoje nós vivemos um tempo de uma sexualidade que a gente nem sabe mais o que vai dizer. Você vai preencher um formulário do governo, de um emprego, de alguma coisa, tem lá assim, os gêneros da sua sexualidade. Tem lá tanto nome para gênero que antes era masculino ou feminino. Agora você vai lá, tem lá cis, bis, tris, quadris, e não quis, sei lá, tanta coisa que aparece. Falo, meu Deus, o que é isso aqui? Eu nem sei o que eu sou. É verdade. Porque as pessoas vão colocando essas questões que agora você tem que viver uma sexualidade de acordo com aquilo que satisfaz esse animalejo que existe dentro de você. Satisfaz esse pecado, essa maldita natureza contaminada pelo pecado. Então, se você acha que você nasceu como mulher, mas quer ser um homem, está tudo bem. Se nasceu homem e quer ser mulher, está tudo bem. Se não quer ser nem homem nem mulher, está tudo bem também. Uai, se não é nem homem nem mulher, o quê? É um demônio, um anjo? Uai. Não, as coisas estão desse jeito. Esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei abismado de ver. Um desfile de moda tinha uma mulher com uma máscara de cavalo, porque diz que ela se sentia um cavalo. Está lá aquela máscara, um focinhão de cavalo, vendo as pessoas desfilando na passarela. Falei, irmãos, eu acho que aí já vai para o caminho da burrice. É da burrice. Fala assim, pastor, você está falando algumas coisas que está sendo transmitido pela internet, pois que transmita. Isso aqui a gente fala diante da igreja e diante do promotor do Ministério Público Federal também. A nossa regra é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Quem manda dentro desta igreja é a Bíblia Sagrada. Quem diz que o pastor vai falar no púlpito é a Bíblia Sagrada. Não é Ministério Público Federal. Não são essas instâncias. Não são. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são das instâncias legais conhecem o direito aplicado às organizações religiosas, e eu também conheço muito bem, porque já lecionei sobre isso em curso de Direito na Faculdade de Processos. Então, desci muito profundamente nessa área, e sei muito bem que a igreja tem como Constituição Suprema, dentro do Estado laico, a Bíblia Sagrada, reconhecido por acórdão do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos dentro do nosso direito, tanto bíblico quanto legal, de falarmos de acordo com a nossa doutrina e a nossa crença, dentro desse ambiente fechado, que se chama templo religioso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo, tempo que as pessoas acham que é se satisfazer. Sabe o que é isso, irmãos? É característica do morto espiritual. É um quadro alarmante, mas é essencial para que nós compreendamos a grandeza da nossa salvação. Foi disso que o nosso Deus nos tirou. Ele nos ressuscitou desse ambiente, para que nós, que não estávamos somente doentes, mas mortos, pudéssemos ser alcançados e viver uma vida na presença do Senhor. Versículos 4 a 9 nos mostra o grande amor de Deus por nós, a salvação pela graça. E o versículo 4 começa com uma das maiores proclamações da Bíblia Sagrada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agiu para nos salvar. E Ele agiu para nos salvar por causa do seu grande amor. Ele nos amou, mesmo estando espiritualmente mortos. Imagine vocês, olhem aqui para mim rapidinho, eu vou ser bem sucinto nessa finalização. Imagine você andando num lugar cheio de cadáveres, putrefatos, fétidos, gente morta. Não estou falando de cadáver de cachorro, de cavalo, não. De gente, cheio de cadáver apodrecido. E aí você anda e começa a amar esses cadáveres. E se apaixona por esses cadáveres. Ah, pastor, que coisa ridícula, que comparação besta. Deus, Ele olhou para um monte de cadáveres espirituais putrefatos, fétidos pelo pecado, e Ele amou esses cadáveres.
e deu vida a eles de novo. Nós estamos no meio desses ressuscitados, e foi pelo amor dele, meus queridos. Ele alcançou a você pelo amor que ele tem por ti, e é esse amor que te sustenta. Paulo diz no versículo 5 que ele nos deu vida com Cristo. Assim como ele ressuscitou Jesus, ele também nos ressuscitou. Nós estamos aqui, irmãos, hoje, salvos por Jesus, porque nós somos ressuscitados. Ele nos fez assentar em lugares celestiais, versículo 6. A nossa posição agora é em Cristo, e não mais no inferno, não mais na condenação. Nós estamos em Cristo Jesus, no lugar mais honroso, mais digno que um ser humano pode estar. E Paulo, ele conclui este trecho falando que nós fomos salvos pela graça e não por aquilo que nós somos capazes de fazer. A nossa salvação é um presente de Deus. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós somos justos, não é porque nós somos pessoas de bom caráter, honestos. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão no reino de Deus, mas são pessoas honestas. São pessoas que praticam o bem, que ajudam, que acolhem as outras pessoas, mas que não foram alcançados pelo dom gratuito de Deus para reconhecer em Cristo Jesus que não é o que eu faço, é o que Jesus fez por mim. E é isso que o Senhor nos mostra aqui. Nós fomos salvos porque o Senhor quis nos salvar, independentemente do nosso caráter, do nosso modo de vivendi, daquilo que somos, do que desejamos ser. O Senhor nos alcançou. E essa graça que nos alcançou não nos livra apenas do pecado, mas nos coloca numa posição de honra em Cristo Jesus. E finalmente, o versículo 10. Paulo, ele mostra o nosso presente e o nosso futuro. Quem nós somos hoje? Somos pessoas que fomos trazidas para a presença de Deus para vivermos praticando boas obras. A salvação não termina no perdão dos nossos pecados. Como eu disse no início, nós não fomos salvos simplesmente para sermos salvos. Agora vocês estão salvos, pronto, acabou. Não, queridos, nós fomos salvos para vivermos uma nova vida. E Paulo diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Isto significa que Deus tem um propósito em nós, conosco e para conosco. Fomos criados para glorificar a Deus em nossa vida. Fomos criados para glorificar a Deus no que nós fazemos no nosso trabalho, para glorificarmos a Deus no que nós fazemos na nossa escola, na nossa família, na rua, na nossa vizinhança. Nós fomos criados para que aquilo que nós fazemos seja uma pregação. E o que você está fazendo? Tem pregado o nome de Jesus? Paulo, ele quando ensina as mulheres a ganharem os seus maridos, ele não fala assim, ó, buzina no ouvido dele o evangelho o dia inteiro que ele vai se converter. Ele fala assim, não precisa fazer isso. Viva de maneira que sem falar nada, você ganha ele. E assim muitas vezes é a vida do cristão, sem dizer uma palavra, mas inspirando, perfumando o ambiente com o bom perfume de Cristo. Nós levamos outros a conhecer a Jesus. Nós temos um propósito que é glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos. Fazemos parte da missão de Deus aqui nessa terra. Fomos salvos pela graça e agora somos chamados a proclamar esta graça no mundo que nós estamos. Vou repetir. Fomos salvos pela graça e agora somos chamados a proclamar esta graça ao mundo. Não perca a oportunidade e nem nunca perca isso de vista, Igreja de Jesus. Irmãos e irmãs, eu, você, cada um de nós, fomos chamados para proclamar a graça de Deus, seja por palavras, seja com atos, seja com aquilo que o Senhor nos tocar, mas aquilo que nós fizermos, manifeste a graça do Senhor. Assim como os mineiros chilenos não poderiam se salvar sem ajuda externa, nós também estávamos mortos e sem esperança. Mas Deus, em seu grande amor, nos resgatou e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus.
Agora cabe a nós vivermos para a glória dele, cumprindo a missão de proclamar essa salvação ao mundo. Que possamos, como crentes em Jesus, abraçar o nosso chamado missionário. Fomos salvos pela graça para vivermos para Cristo e levarmos esta mensagem a todos os que ainda estão presos nas trevas do pecado. Que o Espírito de Deus continue sempre falando aos nossos corações para a glória do seu próprio nome. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. O Ministério de Louvor vai nos conduzir nesse cântico. Nós vamos terminar cantando com alegria. E a hora que terminar esse cântico, não sai correndo não. Quando terminar esse cântico, vamos dar um abraço uns nos outros. Eu estou olhando lá fora, eu acho que a garrafa de café está lá, a garrafinha, o biscoito está ali na frente, para a gente poder abraçar, confraternizar, perguntar aos irmãos como eles estão, como passaram a semana, né? Conhecer melhor a Antônia, que está nos visitando na noite de hoje, abraçar Danilo, Hélida e sua família, a família da Elanã, dar um abraço gostoso ali no pastor Giancarlo e sua família. Ele hoje está todo elegante, de gravata, né? Olha que coisa linda. Então, que nós mantenhamos esse momento de comunhão com muita alegria ao final desse cântico. Nós vamos ter, vou pedir aqui mais um instantinho de vocês. Nós vamos ter no dia 5 de abril um encontro de casais aqui na igreja. Isso aqui, irmãos, é um convite VIP. É um convitezinho que você pode adquirir com a organização, Lide, Camila também, né? Você pode adquirir para quê? Aí você fala assim, não pastor, eu já estou inscrito, já até paguei a minha inscrição. Não, mas esse aqui é para você comprar e dar de presente para alguém que você quer trazer. Aí você vai entregar, coloca no envelopinho e fala assim, aqui tem um convitezinho VIP para um evento que vai acontecer, com uma palestra com uma médica psiquiatra e paliativista, uma pessoa muito capacitada, muito competente, qualificada nessa área. Depois você vai participar de um pós-palestra gourmet. Tem gente que fala assim, coquetel, né? Mas a gente, para fazer as coisas ficar mais chique, a gente fala assim, um pós-palestra gourmet, servido por um buffet. E é um buffet mesmo, irmãos, agora não é para ficar chique não. Tem um buffet que já está contratado para trazer salgadinho quentinho, frito na hora, aquelas coisas gostosas, com garçonzinho servindo. Vai ser uma coisa linda para a glória de Jesus. Então, não perca a oportunidade de abençoar um casal. Às vezes você conhece alguém que fala, poxa, eu gostaria que esse casal ouvisse uma palestra, e comece abençoando. Acabamos de dizer, o Senhor nos salvou pela graça para nós levarmos a graça aos outros. Talvez isso aqui seja um instrumento da multiforme graça de Deus através da sua vida. Então que Deus abençoe a todos, e também os homens logo após o final, vamos sentar para a gente conversar rapidinho com o Murilo. Todos os homens. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Curve a sua cabeça que eu quero orar, pedindo ao Senhor que de fato fale poderosamente a cada momento e nos faça compreender tamanha graça que nos alcançou, para que também alcancemos a outros. Senhor, obrigado porque a Tua palavra, a Tua Escritura fala conosco. Obrigado porque a Escritura Sagrada, ao Pai Santo, nos ensina. E ela, Senhor meu Deus amado, é muito clara quando fala que nós fomos salvos por graça, por misericórdia, por bondade, por generosidade do Senhor. E nos trouxe para essa posição tão maravilhosa em Cristo, para que nós pudéssemos ser os Teus agentes, os Teus emissários, para trazer outros também, manifestar essa graça a outros. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos uma igreja consciente desta responsabilidade, sermos um povo consciente desse papel, desta missão que é nossa, não é de outros. Essa missão não é de anjo, essa missão é nossa, foi o Senhor que nos concedeu. Que nós possamos nos apossar dela e desempenhar esta missão com ousadia, com coragem, para a glória do nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.